Olá! Hoje você confere a segunda parte da entrevista sobre o projeto Amaranto e Ocará, avanços tecnológicos da produção ao consumo, desenvolvido pelos grupos de pesquisa da UFMT, Alimentos e Nutrição e Mecanização Sustentável. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco sobre o equipamento criado pelo grupo para a tostagem do grão. É agora no FMT.Ciência. Como é uma cultura, como é uma planta, bem diferente das tradicionais cultivadas, porque ela é uma amarantácea, E aqui a gente trabalha basicamente com milho, arroz na região mais norte do estado, soja, algodão. O amaranto ele é uma planta exótica, do ponto de vista da região, agronômico. Embora tenha parentes dele que são ervas daninhas, o caruru, mas o amaranto cultivado para fins alimentícios, ele é uma planta totalmente exótica, Então nós precisamos fazer todo um processo de pesquisa para adaptação e conhecimento de tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia de produção do amaranto, foi necessário a gente começar do princípio. Então a gente começou a trabalhar desde o preparo do solo, formas de semeio, o amaranto é uma semente muito pequena, então não dá para semear pelos métodos tradicionais de semeadura, o cultivo do amaranto, a colheita. Então tem vários aspectos tecnológicos aí que são bem peculiares, diferente das culturas tradicionais. Dentro do processo de transformar o amaranto como mais uma possibilidade de negócio para o agricultor, principalmente o pequeno e o médio agricultor, a agricultura familiar, as pequenas cooperativas, a gente precisa dar a ele a oportunidade de agregar valor ao produto. E no caso do amaranto, nós temos várias possibilidades. Além do uso da semente ou do grão in natura para a produção de pratos da culinária, nós podemos transformar esse grão em farinha ou em pipoca. É um aquecimento alto por um curto espaço de tempo. Qual a finalidade desse tratamento térmico seco? É fazer com que alguns componentes do amaranto sejam eliminados. Então, para tostar esse grão, a gente fazia isso manualmente, mas para uma cooperativa, para um pequeno produtor que terá que produzir isso, vários quilos ou até toneladas por dia, não dá para fazer um processo caseiro de tostagem. Então a gente desenvolveu um equipamento para fazer essa tostagem. Esse é um protótipo de tamanho de laboratório, ele é constituído de 2 cilindros, um interno que gira, e entre o interno e o externo tem uma camada de proteção para evitar perda de calor, e tem uma resistência que aquece. Então o cilindro interno ele é aquecido e ele chega a 160 graus ou mais de temperatura. E enquanto ele vai descendo, ele sofre o aquecimento. E aí quando ele cai lá fora, ele já cai tostado. Então é um processo contínuo, Eu posso encher isso aqui e deixar ele trabalhando. Então é um processo de tostagem contínua. Se você vai no mercado hoje, você vai comprar um pacotinho de amaranto em flocos, é muito caro, Mas isso não precisa ser assim. Nós temos tecnologia, nós temos condições de fazer esse produto ser produzido e ser comercializado por um custo acessível, não só para quem tem condições de consumir esses produtos elitizados, mas para a população de modo geral. E no momento a gente está desenvolvendo a aplicação desse grão. Então são uma série de preparações e de testes que a gente está fazendo em laboratório com o intuito de estimular o uso desse grão pela população brasileira, e estimular também a produção no campo. Então as coisas têm que caminhar junto. O amaranto ele tem um perfil nutricional superior aos cereais, ao arroz e ao milho. Então ele tem um bom equilíbrio dos seus macronutrientes, que é proteína, carboidratos incluindo aí fibra alimentar, lipídios, E também tem minerais como cálcio e ferro, Que é um micronutriente, mas que é importante para a população, Principalmente ali na faixa, nas infância, adolescência, como também nos idosos. Além do mais, a proteína desse amaranto ela é uma proteína de alta qualidade e ele é um grão que não tem glúten.
Então, as pessoas que são portadores, né, da deficiência ou de intolerância ao glúten é uma opção muito boa na sua alimentação. A gente optou por desenvolver novos produtos já que tem uma característica regional, né? O biscoito francisquito, o bolo de arroz, a farofa de banana e a paçoca de pilão. Uma coisa é a gente preparar essas formulações, ajustar essas formulações de forma que elas ficam adequadas, que ficam interessantes, que tem uma boa apresentação. Outro ponto que a gente está fazendo aqui no laboratório e a gente pretende fazer nas outras preparações é verificar a aceitabilidade. Então, quando a gente fala em aceitabilidade, a gente tem que envolver um número muito maior de pessoas. Então, quando você faz esse teste de aceitabilidade, ao mesmo tempo que você avalia, né, a aceitação dessas preparações que são diferentes, o grão amaranto ele não é conhecido, ele tem um sabor que é dele, não adianta dizer que ele é semelhante ao arroz, que ele é semelhante ao milho, não. Ele tem um gosto de amaranto. A gente está tentando introduzir o grão amaranto na dieta alimentar cuiabana brasileira. Como ele é um grão desconhecido, então a gente tenta agregar esse grão em preparações mais frequentes, para ele se tornar acessível à população. E para depois ter feito um teste de aceitabilidade, aí a partir desse teste aí vai melhorar as receitas, as preparações. Como ele é um grão isento ao glúten, ele é muito utilizado pela população celíaca. A gente tem um produtor, né, lá de Xangada, ele faz a rapadura normal que as pessoas já têm o hábito de comer, que seria com caldo de cana e mamão, e aí a gente adiciona nela o amaranto, farinha de amaranto tostada. A rapadura ela tem um valor nutricional muito bom por causa do caldo de cana, que já é rico, né? E o amaranto, ele é mais rico ainda em proteínas, lipídios, minerais. Então, quando a gente junta, fica um alimento muito mais rico, com um valor nutricional muito maior. Aqui no francisquito a gente trabalha com 3 tipos, seria o francisquito padrão, o normal, francisquito com 50% de amaranto e 50% de ocará. No caso, quando metade seria 50% farinha de trigo, 50% amaranto ou 50% ocará, tem uma aceitabilidade muito boa. Agora, se fosse só 100% ocará ou 100% amaranto, eles estranham o gosto porque a gente não está acostumado mesmo. O francisquito em si não é uma preparação muito rica, não tem um valor nutricional muito bom. E quando você faz essa incorporação, se torna um alimento rico nutricionalmente. É interessante você poder pegar um alimento que não é tão rico e tornar ele rico. É isso que a gente está tentando fazer, né? Difundir o amaranto aqui no Brasil, porque é uma planta muito rica em questões nutritivas, né? Ele serve para palhada também, porque ele em 3 meses dá 2 metros de altura, então dá um corpo de planta bom para palhada, entendeu? Então ele tem muitas vantagens e não é conhecido ainda pelo Brasil. É uma verdadeira, como é que eu vou dizer, é um verdadeiro aprendizado, né? Porque é uma coisa nova, né? Uma coisa diferente, né? Mas não sei se é porque eu trabalho há bastante tempo com isso, mas eu diria que é apaixonante, porque a planta é bonita, né? O grão é interessante, então quem realmente começa a trabalhar com amaranto parece que, né, gosta e passa a se interessar por ele. O grande problema é que a gente ainda tem, né, uma visibilidade muito pequena. Vale registrar a importância de se desenvolver pesquisas na área de saúde e tecnologia. Por isso, ficam os nossos agradecimentos a toda a equipe da professora Aida, que nos recebeu e nos proporcionou esse especial que dividimos em 2 partes para que você não perdesse nenhum detalhe. O FMT.Ciência de hoje fica por aqui. E se você quiser rever esta ou outras produções da TV Universidade, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/UFMTciência. Até mais!